noite. Temos gente aí já? Tá tudo ok aí com o som? Hoje o Theo tá me ajudando aí na gravação. Já apareceu alguém aí, Theo? Uma pessoa. E aí, tá tudo bem com o som? Tá, né? Todo mundo trancado dentro de casa. Tem aparecido mais gente? Eu acho que já deu o nosso horário, né? A gente vai dar início aqui à nossa live. Vamos já começar, apesar do pessoal ir chegando, mas a gente precisa dar início. Eu queria, antes de mais nada, agradecer mais uma vez a oportunidade que a gente tem de nos reunirmos um longe do outro, fisicamente, mas como é bom saber que a gente está ligado num só espírito, num só corpo, o corpo de Cristo. E hoje nós vamos para o nosso quarto programa, se eu não me engano é o quarto programa, Josué 24:15, programa voltado para a família, onde nós trazemos uma reflexão e uma oração específica para a família, para que nós todos como família possamos nos reunir em culto familiar, buscar a presença de Deus, né? Estar em comunhão com os nossos familiares e acima de tudo com Deus. Esse é um momento de culto familiar. Por que chama Josué 24:15? Porque no finalzinho do verso 24:15 de Josué está escrito lá: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Esse é o nosso desejo, que a sua casa, que a nossa casa sirva ao Senhor. Nós sabemos que há tantas lutas que a gente tem que enfrentar, os nossos filhos enfrentam, o inimigo sempre tentando tirar de nós as promessas, as bênçãos de Deus. E como já estamos passando por essa crise tão grande, a questão do coronavírus, sempre é importante a gente se reunir como família para clamar ao Senhor, pedir a Deus a misericórdia dEle, o cuidado, a bênção dEle para os nossos familiares, a família maior, a família da igreja, que Deus esteja assim abençoando a família de cada um. Eu queria hoje trazer uma pequena reflexão de um livro, depois eu vou para a palavra de Deus, para uma pequena reflexão também da palavra, de um salmo da palavra de Deus. A pequena reflexão que eu quero fazer é de um livro do pastor Messias Anacleto Rosa, desse livro chamado Ele Pode, não é? Esse livro Ele Pode, do pastor Messias Anacleto Rosa. Pastor Messias, para quem não conhece, é um pastor da Igreja Presbiteriana Independente, lá de Londrina, um homem de Deus, um homem muito piedoso, com muitas experiências e lições para o nosso coração, um homem que escreve muito bem, sempre trazendo esperança ao nosso coração. Eu tive o privilégio de falar com ele antes de fazer essa live. Eu consegui ligar para ele para saber se ele está bem, ele e a esposa, graças a Deus estão bem, estão também trancados dentro de casa. Mandou um abraço, um beijo para a igreja, disse que amou o quanto esteve aqui na nossa igreja, às vezes que esteve conosco. E ele trouxe algumas lições muito boas, preciosas, que eu vou compartilhar também com vocês aí nessa live. Mas eu separei uma mensagem pequena do pastor Messias, nesse livreto, como eu já disse, Ele Pode, e eu separei justamente o que ele fala, né? Por exemplo, nesse livro ele fala assim, ele pode cuidar de mim, outra lição, outro capítulo, ele pode me socorrer, outro, ele pode me perdoar, ele pode me salvar e assim por diante. Eu escolhi aqui o capítulo 16 do livro, que diz assim, ele pode, falando de Deus, é claro, ele pode transformar os meus desertos. Olha que interessante, que título que me chamou bastante atenção. Ele, Deus, pode me transformar, ou pode transformar os meus desertos. Todos nós estamos passando por esse deserto, não é? Do coronavírus, a agressividade de que isso tem acontecido, pegando todo mundo desprevenido, mas nós sabemos que Deus não foi pego desprevenido e por isso Deus tem propósitos nesse deserto que a gente está enfrentando. A gente tem que ter a esperança, a alegria, o ânimo de enfrentar, lutar com relação a tudo aí que está acontecendo ao nosso redor. E aí a reflexão do pastor Messias, ele pode transformar os meus desertos, ele colocou assim de uma forma que eu achei muito legal, muito interessante. Ele dá vários exemplos da Bíblia. O deserto
Em primeiro lugar, o deserto pode ser um lugar de encontro com Deus. Olha só que interessante. O nosso deserto, o momento que a gente está vivendo nesse deserto, em casa, pode ser o lugar do encontro com Deus. Pode ser que Deus, com certeza Deus foi quem permitiu que tudo isso acontecesse. Para quê? Para a gente aproveitar e aprender com tudo isso, com esse nosso deserto. Então esse é o melhor momento para estarmos juntos como família. Família, quem vive aqui na cidade grande, em São Paulo, sabe bem o que é isso. É uma loucura, cada um tem um horário, cada um entra e sai, né? Agora não, estamos todos juntos, todos em casa, todos cuidando um do outro, preocupados um com o outro. Então a gente aprende algumas coisas nesse nosso deserto. E o exemplo bíblico que ele dá, o deserto é um lugar de encontro com Deus, é o exemplo de Moisés. Lembram disso? Da vida de Moisés? Moisés foi levado a viver 40 anos num deserto, e foi num deserto que Deus falou com ele, que o anjo do Senhor, a própria pessoa do Messias, do Cristo ainda não encarnado, fala com ele naquela sarça que ardia e não se consumia. Ou seja, o deserto é um lugar de encontro com Deus, assim como foi com Moisés. Esse deserto tem que ser o nosso encontro com Deus, nós temos que aproveitar esse tempo para nos encontrarmos com Deus. Ele diz também que o deserto pode ser um lugar de socorro. Olha só, o nosso deserto, o deserto que a gente está vivendo, pode ser um lugar de socorro. E o exemplo bíblico que ele dá é da escrava Agar. Todos nós sabemos da história de Abraão, não é? Com a escrava Agar. Chega um momento que Abraão manda embora o seu próprio filho, Ismael, juntamente com a serva Agar. E ela é levada ao deserto. Lá no deserto, olha o que acontece. Ela foi encontrada pelo anjo do Senhor e foi acudida no seu momento de desespero. Olha que interessante para a gente pensar nisso. Mesmo num deserto, Deus pode acudir a gente, Deus pode cuidar da gente, tratar da gente, vir ao nosso encontro, assim como fez com a serva Agar naquele momento tão crítico, quando ela foi deixada num deserto com um pouquinho de água. Todos eles, né, ela e seu filho morreriam de sede, mas Deus foi ao encontro dela, Deus livrou ela e o seu filho, né? Então o deserto é um lugar de socorro da parte de Deus. Ele fala então que o deserto é um lugar de encontro com Deus. Em segundo lugar, o deserto é um lugar de socorro de Deus. Em terceiro, o deserto pode ser um tempo de tratamento. Deus pode tratar a gente, o nosso coração no deserto. Ele fez isso com Moisés, nos 40 anos do deserto, preparando Moisés para ser o libertador. Mas o outro exemplo que o pastor Messias dá aqui, no seu livro, é o exemplo do apóstolo Paulo. Lá em 2 Coríntios, no capítulo 11, verso 26, por exemplo, ele vai falar sobre as tribulações todas que ele enfrentou como apóstolo, como pregador do evangelho, e o quanto ele teve que enfrentar chibatadas dos judeus, perseguições de todo tipo, perigos por parte dos gentios, perigos na cidade, perigos no campo. E aí ele fala assim, perigos no deserto. Olha só, Paulo teve que passar também pelo deserto, mas Deus tratou de Paulo naquele deserto. Os estudiosos acreditam que Deus levou Paulo ao deserto por algum tempo para tratar dele, né, para recolher Paulo no deserto e prepará-lo para ser o apóstolo que foi. Então o deserto pode ser um lugar de tratamento. Deus está tratando da gente, perceba isso. Né? Com certeza todos nós estamos aprendendo o quanto é bom poder sair de casa, o quanto é bom poder ir ao mercado, o quanto é bom poder passear com a nossa família, mas acima de tudo o quanto é bom ir para a igreja. Ontem, quando eu estava indo para a igreja, tudo fechado, tudo parado, sem ninguém na rua, dá aquela sensação tão estranha, tão triste. Você não vê gente na rua, você chega na igreja, a igreja vazia. Não é? Nosso evangelista Ricardo postou um texto tão bonito aí no Facebook que demonstra esse nosso sentimento. Não é? A gente começa a valorizar mais o abraço de um irmão, um aperto de mão, né? Um beijo, estar mais ao redor das pessoas, o calor do coração um do outro. Como isso é valioso. Deus está tratando com a gente nesse deserto. A gente está aprendendo a valorizar aquilo que de repente a gente fazia de maneira mais automática. Agora é hora de pensar um pouco nesse nosso deserto. Então ele diz assim, o deserto é um lugar de encontro com Deus, o deserto é um lugar de socorro de Deus, o deserto é um lugar de tratamento, é um tempo de tratamento de Deus,
E aí ele termina com uma última colocação. O deserto pode ser um lugar da contemplação, da vitória, do triunfo. E o maior exemplo, sem dúvida alguma, é o de Cristo, que naqueles 40 dias de deserto, ele foi tentado de todas as formas, as feras ali estavam, os demônios todos ajuntando para tentar destruir, acabar com Cristo. E lá no deserto ele foi vitorioso na tentação dos 40 dias, 40 noites no deserto. Jesus foi tentado de todas as formas, mas o deserto não foi lugar de derrota, deserto é lugar de vitória. Olha que interessante. Se você comparar as coisas, Adão, num jardim tão bonito, num paraíso tão bonito, tão maravilhoso, ele desonrou a Deus, ele pecou contra Deus. Jesus não estava num paraíso, não tinha comida de todo tipo, como Adão e Eva tinham, lá no jardim do Éden. Eles podiam comer de tudo, menos uma árvore, mas Jesus não podia comer nada naqueles 40 dias. Era uma guerra tremenda diante de Deus e diante ali de todos aqueles que queriam destruir, os demônios, as feras que queriam destruir o plano de Deus. Mas Jesus foi vitorioso no deserto por mim e por você. Então ele coloca que o deserto pode ser lugar de contemplação, de vitória, de triunfo. Jesus venceu no deserto. Lembre-se disso. Nós não estamos passando esse deserto sozinhos, somente a nossa família com a gente. Não, Deus está com a gente. Deus está com a gente todos os dias, até a consumação dos séculos, é a palavra do Senhor Jesus antes de sair, de partir desse mundo. Aí ele termina com a seguinte frase: Deus pode fazer algo por nós quando atravessamos os nossos desertos. Qual é o teu deserto? Ele faz a pergunta. Deus pode fazer algo por nós quando atravessamos os nossos desertos. É isso que nós cremos. Nós cremos que Deus pode fazer algo por nós. Aliás, se Deus não fizer, nós estaremos perdidos. Por isso a nossa confiança é total no Senhor. Ele pode sim abençoar o nosso deserto, o deserto de tudo que está acontecendo ao nosso redor por conta do coronavírus, o deserto do desemprego. Talvez muitos aí estejam preocupados com o seu emprego, preocupados com as finanças, com as contas, com o ganha-pão, o sustento do seu lar. Talvez você tenha outras preocupações, preocupado com um filho, com uma filha que está distante de Deus, preocupado com o seu cônjuge que ainda não se dobrou, não se curvou a Cristo e crê em Cristo como seu Senhor e Salvador. Há tantos desertos na vida, mas como é bom saber, como diz pastor Messias Anacleto aqui no seu livreto, o deserto é um lugar de encontro com Deus, é um lugar do socorro de Deus, é um lugar de tratamento de Deus e é um lugar de vitória que Deus é quem pode nos dar. Ainda falando com o pastor Messias, antes da gente ler um texto, ele me disse uma frase muito preciosa, ele já tinha dito algumas vezes, uma frase muito preciosa de um pastor amigo dele, pastor Jonas, que ele sempre cita nas suas mensagens. Ele sempre fala do quanto esse pastor Jonas o ensinou. E aí o pastor Messias disse uma frase sensacional que eu compartilhei com a Renata e eu quero compartilhar com vocês, e foi maravilhosa essa frase. Ele diz assim: a gente pode ter a enfermidade. Então você até pode pegar a enfermidade, o coronavírus. A gente pode ter o coronavírus, a enfermidade, mas a enfermidade não pode ter a gente, porque nós somos de Cristo, nós somos povo de propriedade exclusiva do Senhor. Então creia nisso. Você não é de um vírus, você não é do coronavírus, você é do Senhor dos senhores e Rei dos reis. Você foi criado por Ele, para a glória dEle, você pertence a Ele. Então não se desanime, não se desespere, porque a doença pode, A gente pode ter a doença, mas a doença não pode ter a gente. Nós somos do nosso Deus, no Senhor dos senhores e Rei dos reis. Eu queria agora lembrar com você um texto do Salmo 126. Eu gostaria que você abrisse nesse texto. E por que eu escolhi esse texto? Claro, o livro dos Salmos para mim é encantador, as lições que o salmista traz para a gente, principalmente nos momentos mais aflitos, mais difíceis da vida. Esse salmo particularmente sempre falou com muita alegria ao meu coração. Eu queria compartilhar rapidamente algumas lições para deixar um tempo para você orar no seu culto familiar aí uns com os outros. O salmista, no Salmo 126, nós vamos ler, o salmista diz assim, em cântico de romagem: quando o Senhor restaurou a nossa... Desculpa, vamos lá de novo. Salmo 126, verso 1. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então
a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo os seus feixes. As lições que o salmista traz para nós aqui, elas são preciosas demais. Esse texto foi colocado no último livro dos Salmos, no 5º livro, para celebrar a volta do exílio, para relembrar o cuidado de Deus durante os 70 anos de exílio, do deserto do povo de Deus que durou aqueles 70 anos. E agora o salmista está louvando, adorando, glorificando a Deus pelo livramento, pela saída do exílio, pela saída daquele deserto que durou 70 anos. Você talvez esteja preocupado por estar em casa uma semana, o povo de Deus ficou trancado num exílio por 70 anos, mas agora eles estão libertos, louvando, adorando o nome do Senhor. O salmista, ele ensina algumas lições maravilhosas para todos nós, quando diz assim, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha, porque eles estavam vivendo um pesadelo, não é? A vida deles era um tremendo de um pesadelo que durou 70 anos. E o nosso pesadelo já tem durado alguns dias, desde dezembro para cá, a esse pesadelo chamado coronavírus, que só tem avançado, só tem ceifado muitas e muitas vidas, principalmente na Itália, na China, em diversos países da Europa, de outros continentes, e tem chegado ao nosso país. Esse é um pesadelo que todos nós temos vivido, né? Parece algo assim inacreditável. Todos com quem a gente conversa por telefone ficam falando, poxa, eu nunca vi um negócio desse, é algo que nós não esperávamos, parece inacreditável, porque nós estamos vivendo nesse pesadelo, infelizmente. Há um pesadelo a ser vencido, mas o que o texto diz é que quando o Senhor restaura, nós ficamos como quem sonha. Deus transforma o nosso pesadelo em sonhos. Vai chegar o dia que a gente vai poder sonhar, vai poder se deleitar, se alegrar com tudo aquilo que Deus fez por nós durante a caminhada desse exílio, desses anos, ou desse período, né, que a gente espera que acabe logo, mas esse período tão difícil para nós, assim que passar, com certeza nós teremos motivos para agradecer, para louvar, para engrandecer o nome do nosso Deus. Então Deus é aquele que transforma os desertos em sonhos. Quando Ele faz isso, a nossa boca se enche de riso, de júbilo, as pessoas reconhecem isso. Então é o que nós precisamos nessa hora, pedir a Deus, Senhor, abençoa, transforma esse pesadelo, né, que a gente está vivendo em sonho, em motivo de louvor, de glória, de honra para o Teu nome, de gratidão ao Senhor. Esse tem que ser o nosso desejo. Deus transforma os pesadelos em sonhos. Mas aí agora o texto vai falar de deserto, porque a partir do verso 4 ele faz um pedido: restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes no Neguebe. Eles estão voltando de Jerusalém para reconstruir a cidade. Está tudo destruído, tudo acabado. O trabalho vai ser árduo, não é fácil. O que eles tinham pela frente não era fácil. Então eles estão pedindo a Deus: Senhor, restaura, Senhor, a nossa sorte, restaura a nossa vida, como o Senhor faz com o deserto do Neguebe. O deserto do Neguebe é um deserto bastante curioso, bastante interessante, porque a região sul de Israel, ela é desértica, ela é bem complicada ali para se viver. É um milagre Deus ter colocado um povo ali e o povo ainda conseguir viver num lugar daqueles, como o deserto. Mas existe algo muito curioso no deserto do Neguebe. Com o passar do tempo, dos meses, há momentos de grande chuva que vem do norte e vem trazendo água para a região do deserto do Neguebe. Chega um ponto de que há inundação no deserto. Olha só que interessante. Como é que você poderia acreditar que você está num deserto e existem placas lá na região dizendo cuidado com as inundações? Tudo isso mostrando que o deserto ele é inundado por água. E quando aquela água chega, cada uma das sementinhas que estavam aparentemente mortas, secas, nada de vida existia. Quando a água vem, passa por aquele deserto, de repente começa a brotar uma florzinha, uma plantinha, e aquele deserto vira um jardim florido no caminho onde a água passou.
Claro que isso representa a própria pessoa de Cristo, a água da vida. Ele é quem pode inundar o nosso deserto, trazendo vida. Nós precisamos crer nisso. Deus é aquele que pode transformar esse momento tão angustiante, tão desesperador. As pessoas estão desesperadas. Aqueles que não conhecem a Deus não sabem o que fazer, estão adoecendo por depressão, por angústia e tantas coisas que têm acontecido por conta dos noticiários. Mas nós podemos crer que há um rio, como diz lá no Salmo 46, que alegra a cidade de Deus, né? Que desce sobre nós num deserto e inunda o nosso deserto de vida. Essa tem que ser a nossa oração, que o rio de vida que está em Cristo, que é o próprio Cristo, por meio da ação do Espírito de Deus, possa inundar a nossa vida, a nossa alma, o nosso coração e encher a gente de alegria, de paz, de gratidão, por saber que independente do nosso deserto, não há impossíveis para Deus. Deus vai fazer sempre o melhor para a nossa vida. E é por isso que a gente pode crer que Deus transforma os pesadelos em sonhos, que Deus transforma os desertos em jardins floridos. Mas o texto diz mais, né? E a partir do versos 5 e 6, vai mostrar que Deus transforma o nosso choro, o nosso lamento, em júbilo, em alegria. Vejam o que diz os versos 5 e 6 no Salmo 126. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo os seus feixes. Eu queria falar algumas coisas bem rápidas para você aqui. Olha que o texto diz. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Em outras palavras, o salmista ele acabou de lembrar do deserto inundado, recebendo as águas das chuvas que acontecem lá no norte e que vem inundando todo o deserto do Negueb. Mas em outras palavras ele está dizendo, Senhor, mesmo que ainda demore para chegar essa chuva, essa torrente de água do Negueb, eu vou com lágrimas, com as minhas lágrimas, regar esse meu deserto. Esse é o momento de você chorar diante de Deus, de você abrir o seu coração para Deus, de você pedir a Deus que inunde o seu deserto. E você pode fazer isso com choro, com lamento, mas nunca com desespero. Porque olha o que diz o texto no último verso do Salmo. Quem sai andando e chorando enquanto semeia. Você não pode só chorar, você não pode só se trancar no seu quarto e ficar aí num processo, quem sabe até mesmo de depressão, desesperado com tudo que está acontecendo. Nós precisamos crer que Deus caminha com a gente no nosso deserto e a gente tem que andar e chorar, não só chorar, mas quem sai andando e chorando enquanto semeia. Não pode andar na rua, não é? Nós não podemos andar na rua, andar dentro de casa, mas andar no sentido espiritual, não é? Não pare a sua vida. Pense naquilo que você pode fazer, não é? Nas coisas que você pode fazer dentro de casa, com seus familiares, com seus queridos, ligar para alguém, abençoar a vida de alguém com uma oração, não é? Poder aproveitar aí as coisas que tem na internet, na televisão, cultivar um momento tão importante de intimidade com Deus. Nunca você teve tanto tempo para orar, para ler a Bíblia como tem agora. Esse é o momento de você buscar ainda mais a Deus, de ler mais a Bíblia, de orar, de estar na presença de Deus, clamando. Deus está, como eu disse ontem no culto, né, que foi transmitido online, Deus está chacoalhando a gente. É o momento da gente parar tudo, sim, e Deus fez com que a nossa agenda parasse, para a gente começar a dar valor ao que realmente importa. E o que mais importa é buscar a Deus acima de qualquer coisa e estar em comunhão também com os nossos queridos familiares. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, com alegria, fazendo festa, trazendo os seus feixes, trazendo o fruto do seu trabalho, de cada sementinha que foi regada com as suas lágrimas. Deus está ouvindo o nosso clamor e nós devemos continuar assim a clamar. Eu sei que você tem muito mais de um deserto, você tem vários desertos que podem trazer muitas preocupações para a sua vida, mas lembre-se disso, Deus é aquele que transforma os nossos pesadelos em sonhos. Deus é aquele que transforma as nossas torrentes de... Aliás, desculpa, vamos lá. De novo, recapitulando. Deus transforma os nossos pesadelos em sonhos. Deus transforma os nossos desertos em jardins. Deus transforma as nossas lágrimas em júbilo de alegria, em festa. Chegará um dia que a gente vai poder sair da nossa casa e o lugar que a gente mais vai querer ir é estar na casa do Senhor para adorar, para engrandecer, para louvar o nome dEle por esse tamanho livramento que Ele nos deu. Então que você possa crer nisso, que você possa continuar
nessa caminhada com Deus, lembrando de algo especial, e a frase que eu vou repetir, que o pastor Messias Anacleto me disse hoje: você pode ter uma enfermidade, mas a enfermidade não pode ter você. Você é do Senhor. A Bíblia diz que nós somos propriedade exclusiva de Deus, nós somos povo de Deus. Vamos ter um momento de oração. Depois que eu orar, que você possa reunir sua família também para orar, para buscar ainda mais o nosso Deus. Vamos lá orar mais uma vez. Ó Deus, em nome de Jesus, nós estamos vivendo nesse deserto tão triste, tão doloroso, numa situação tão alarmante para todos nós. Mas a certeza que temos é de que o Senhor não foi pego de surpresa e o Senhor não está sem controle da situação. Por isso te damos graças por saber que o Senhor há de colocar no coração dos médicos, dos cientistas, dos governantes, a sabedoria que eles precisam para cuidar bem dos enfermos, para cuidar bem do povo, tanto na prevenção quanto no tratamento desse coronavírus. E que em breve, ó Deus, nós vamos poder sair das nossas casas e com um coração mais saudável, mais amando um ao outro, mas acima de tudo amando ao Senhor. E nessa hora clamamos que o Senhor tenha misericórdia da nossa nação. Que o Senhor continue a ter misericórdia das nações que estão sofrendo ainda mais, como a Itália. Visita aquelas famílias enlutadas, visita aquela nação, seus governantes. Põe a mão, ó Deus, em cada um dos enfermos, no hospital onde lá estão nesse momento. Da mesma forma na China, em toda a Europa, na Ásia, na Austrália, no continente americano, que era a América do Norte, América Latina, em todos os países do mundo, ó Deus, que o Senhor mesmo ponha a tua mão sobre cada um dos enfermos, trazendo esperança, e que ao sair dessa, eles possam sair glorificando ao Senhor. Também protege toda a classe médica, enfermeiros, médicos, todos que estão na linha de frente dessa batalha, guardando a vida deles, ó Deus, livrando desse mal tão terrível. Pedimos também, ó Deus, a tua bênção para aqueles que não podem parar de trabalhar, os que vão suprir as nossas necessidades na alimentação, no cuidado do saneamento básico da cidade, aqueles que vão recolher os lixos, e o Senhor guarde a vida deles também. Os entregadores que têm feito entregas em tantos lugares, que o Senhor os guarde, os livre desse mal e de outros problemas. Ó Deus, que o Senhor abençoe os pais de família que nessa hora estão preocupados com seus empregos. Muitos até já perderam o seu trabalho, outros não vão conseguir o trabalho que estavam prestes a conseguir. Mas o Senhor está no controle e o Senhor é o Deus que provê todas as coisas. E o Senhor venha suprir, ó Deus, cada uma das necessidades do teu povo nesse momento. Pedimos, ó Pai, que o Senhor visite as nossas famílias e que através desse problema que estamos vivendo, que o Senhor mesmo, ó Deus, possa tratar do nosso coração, que o Senhor possa tratar do coração dos nossos filhos, que eles tenham um encontro verdadeiro com o Senhor, por entender que este é o momento para ajeitar a vida com o Senhor, se preparar para o encontro com o Senhor. Por isso, toca no coração dos nossos filhos, quem sabe de um pai, de uma mãe, de um cônjuge que está distante do Senhor, descrente do Senhor. E tudo isso que tem acontecido, o Senhor possa quebrantar o coração deles e falar ao coração deles, trazendo paz, esperança, vida a todos. Pedimos tua bênção, ó Deus, que o Senhor nos abençoe a sermos bênção nas mídias sociais, trazendo uma palavra de esperança, de salvação, no Evangelho de Cristo, as boas novas de salvação, o que cada um está precisando nesse momento. Visita cada uma das famílias que agora vai se reunir para orar, ó Deus. Nós estivemos aqui juntos e cada um na sua casa, estudando um pouco a tua palavra. E nessa hora, quando estamos reunidos para orar, que o Senhor visite e atenda ao nosso clamor, não porque merecemos, mas porque carecemos tanto do Senhor, do teu poder, da tua graça. Pedimos isso, ó Deus, humildemente, não em nosso nome nem nos nossos méritos, porque não temos, mas no nome, nos méritos de Cristo, o nome que é sobre todo nome, o nome que tem poder para todas as coisas, que o Senhor venha alegrar o coração daquele que está aflito, deprimido, angustiado, e todos nós possamos revigorar as nossas emoções, na certeza de que olhando para o Senhor, passaremos por esse deserto, por toda essa situação tão difícil. Fica conosco, nós pedimos isso orando em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito obrigado. Na próxima segunda, se Deus assim permitir, nós estaremos juntos nesse canal,
de novo buscando ao Senhor com as nossas famílias e, né, se tudo também der certo, no domingo a mesma equipe que esteve lá estará junto novamente, preparando o culto e transmitindo o culto para que você possa cultuar a Deus na sua casa, entoar louvores ao Senhor, ouvir uma palavra de Deus para a sua vida. Isso vai acontecer tanto no nosso canal do YouTube, já tomamos providência para melhorar a qualidade da imagem, não é? Nós vamos ter muitas melhorias na qualidade da imagem lá na igreja, no YouTube, no Facebook, para que você possa participar. Segue a vida da igreja por meios eletrônicos, né? Não deixe de ser igreja, de se importar um com o outro, de conversar um com o outro, de buscar ter comunhão, porque nós pertencemos ao corpo de Cristo, estamos ligados com o mesmo Espírito ou no mesmo Espírito. Deus assim te abençoe, te dê uma semana muito feliz e quem sabe tenhamos em breve boas notícias de que o nosso deserto esteja acabando. Que Deus assim nos dê essa graça em nome de Jesus. Amém.